Muito bem, agora vamos reagir aqui aos muitos erros de Resident Evil 2 Remake. Quero só ver esse aqui, hein? Se eu vou concordar mesmo. Resident Evil 2 Remake, um dos melhores jogos de terror dos últimos tempos, um dos melhores Resident Evils dos últimos tempos. Quando esse jogo saiu, Sim. todo mundo ficou de queixo caído. O jogo era incrível, a melhor coisa já inventada desde o pão enlatado. Mas aí, o tempo foi passando, o hype foi baixando e começaram a aparecer as falhas do jogo. Muitas críticas começaram a surgir sobre Resident Evil 2 Remake e muita gente inclusive afirmando que ele era um produto inferior ao original. Sendo bem sincero com Tem algumas coisas aqui. Antes dele começar a falar, né? Eu já tinha jogado o Resident Evil 2 original há muito tempo. Tanto é que quando eu era garoto, eu fazia a campanha errada. O certo é Claire A e Leon B. Só que eu fazia Leon A e Claire B. E aí eu só fui descobrir isso depois de muito tempo, sabe? Eu já era bem grande já. E aqui no Resident Evil 2 Remake eles acertaram em muita coisa, só que essa questão das duas campanhas eles cagaram um pouco, porque meio que o Leon e a Claire fazem a mesma campanha. Ainda tem aquela questão lá da segunda jornada lá que eles fazem na campanha, mas não muda nada, não muda praticamente nada. Então assim, isso aqui é um dos erros. Eu acho que provavelmente ele vai falar disso daqui no vídeo, mas vamos ver. vocês, quando eu joguei Resident Evil 2 Remake, eu absolutamente amei o jogo. Mas a verdade é que eu nunca joguei muito o original, então se tinha coisa errada no remake, eu provavelmente nem percebi. Mas depois de ver tanta gente reclamar... Imagina se ele jogar o Resident Evil 3 Remake. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. O Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 3 era o meu favorito, cara. E quando eu vi que ia sair o remake, eu botei tanta expectativa, mas tanta expectativa, eu falava, mano, vai ser um jogão. Porque se eles fizerem com o Nemesis o mesmo que eles fizeram com o Mr. X melhorar, cara, sucesso. Porque no Resident Evil 2 original, o Mr. X, ele era scriptado. Você sabia onde ele ia aparecer. E o Nemesis não, no original. O Nemesis ele aparecia em uns lugares aleatórios. E foi o que eles fizeram no Resident Evil 2 Remake com o Mr. X. Pô, você tá andando lá pelos corredores, você só ouve os passos do Mr. X, você fica com medo de sair pela porta, porque você não sabe se ele vai estar ali te esperando, cara. Então, essa mecânica no Nemesis ia ficar perfeito, mas não, eles cagaram tudo. Deixaram scriptado. Mas enfim, vamos deixar o mano aqui falar, né? Amando tantos posts sobre conteúdo cortado e alterações, eu decidi rejogar os dois ao mesmo tempo, comparando eles. E aí guys, meu nome é João, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu humilde canal, onde eu falo... Deixa eu só ver se eu entendi o nome dele mesmo. Guys, meu nome é João, sejam bem-vindos... Nossa! Você é um chão! Você é um chão! Você é um chão! Bem-vindos a mais um vídeo no meu humilde canal, onde eu falo sobre jogos de terror. Se você for novo aqui e gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E se você já é burro velho, você já sabe como funciona. Deixa um like, deixa um comentário para ajudar no engajamento. Tem também os membros do canal, caso você queira dar um apoio extra. Uma coisa que ninguém pode negar é que o começo do remake de Resident Evil 2 é genial. Eles pegaram aquela cutscene do Leon e da Claire se encontrando no posto de gasolina e fizeram a gente jogar essa parte. Numa introdução incrivelmente medonha que te deixa instantaneamente imerso no jogo. E aí vocês sabem como acontece, eles entram na cidade, fogem dos zumbis, acabam separados, e aí você se encontra sozinho nas ruas destruídas de Raccoon City. Agora, uma coisa que eu não entendi é por que, depois dessa adição incrível que eles fizeram, eles cortaram tudo que veio depois. No original você tinha que fazer um percurso até meio longo, cruzando por vários lugares até chegar na delegacia. Essa parte era muito foda porque ela te dava uma noção maior
do estado da cidade. Você cruzava por vários lugares destruídos e via várias ruas e lugares infestados de zumbi. E era uma introdução tensa porque você estava nessas ruas cheias de zumbis, opressivas, e você não tinha item nenhum, só te restava fugir dos zumbis. Enquanto isso, no remake nós temos esse caminhozinho reto que, se você não parar de correr, nenhum zumbi te pega e você chega na delegacia em 30 segundos. A questão é que eles não realmente removeram essa parte do jogo. Ela tá no jogo, só que mais pra frente, lá na metade da campanha da Claire, quando você vai pro orfanato. Vocês podem ver que no trajeto a gente passa pelo ônibus, pela quadra de tênis, tem até a mulher do All-Star do lado da lixeira, tá tudo ali, só que em outra parte do jogo. E esse exemplo que eu dei, eu acho que resume muito bem o que eu acho que é o real problema do Resident Evil 2 Remake. Nós tivemos até hoje 4 remakes na série Resident Evil, e cada um deles é um exemplo de uma filosofia de game design diferente. O Resident Evil 1 e 4 Remake são muito amados pelas pessoas. É claro, tem quem não goste do 4, mas geralmente é por causa da mudança de vibe ou alguma coisa assim. Mas em questão de história e conteúdo, você vê que tá tudo lá. Eles colocaram coisa, mas não tiraram quase nada. O Resident Evil 3 foi uma decepção enorme, como todo mundo já sabe, e o principal motivo é porque eles tiraram muita coisa do jogo e não acrescentaram quase nada. E aí tem o Resident Evil 2 Remake, que eu acho que é um meio termo entre os dois. Para cada coisa nova que eles adicionaram, eles tiraram outra coisa. Vamos pegar o exemplo que eu dei da parte do começo do jogo. Eles adicionaram uma parte nova, tem essa parte toda no meio que você faz o trajeto, tem um lugar novo. A parte do orfanato é muito legal. Foi uma adição boa. Só que não precisava ter tirado alguns elementos do jogo. Tem coisas que fazem falta. É uma reimaginação, tá? Mas é um remake também. É um remake. Se for pra fazer algo novo, adicione. Não tira o que já estava bom no jogo original. Que é o orfanato, e se você tiver na campanha do Leon, uma cena muito foda envolvendo o Kendo e a filha dele. Mas eu não entendo por que isso impediria eles de manterem a parte no começo do jogo. Por que não pode ter duas partes na cidade? Fazer com que a Claire encontrasse o Kendo no começo do jogo, por exemplo, já que no remake só o Leon encontra com ele. E aí nós chegamos na delegacia, e nesse ponto eu vou ficar quietinho. A delegacia do Resident Evil Remake é perfeita. Eles fizeram um remix de locais, chaves e itens que ficou incrível. O layout da delegacia, de maneira geral, é mais interessante que o original. De maneira que tem lugares na delegacia que são mais difíceis de chegar, mais difíceis de cruzar. Tem corredores que você nunca vai querer cruzar nessa delegacia. Eles mantiveram o senso de exploração e familiaridade, só que ao mesmo tempo tudo parece novo. Nesse aspecto, o remake do Resident Evil 2 é absolutamente genial. E aí nós vamos até lá, pegamos o caderninho, fugimos dos zumbis e encontramos o Marvin. O Marvin foi muito melhorado nesse remake. Nosso Smith. Ele é um personagem muito mais explorado, bem mais profundo, bem mais carismático e muito mais querido do que o cara que só servia para resumir o Resident Evil 1 e morrer. Eu acho que o Marvin é um personagem infinitamente superior no remake. Bem melhor mesmo. Mas só ele. A forma com que o remake trata os personagens secundários é muito estranha, na minha opinião. Ele dá sim mais profundidade e mais carisma para eles, só que ao mesmo tempo ele corta quase todo o tempo de tela que eles tinham. O Chief Irons, por exemplo, ele tinha uma introdução legal dele no escritório com a mulher morta na mesa, ele conversava com a Claire, e depois quando você ia na dungeon dele, ele tinha todo um diálogo explicando a operação da Umbrella pra ela, e tudo isso foi cortado. No remake ele aparece do nada e leva a Sherry, você nem sabe quem é esse desgraçado e do nada ele já levou ela embora, e depois você só encontra ele no orfanato quando ele persegue a Sherry e morre. Teve adições legais? Com certeza, a cena do orfanato é muito boa, mas precisava cortar todas as outras cenas que ele já tinha? Agora, o personagem que mais sofreu com esses cortes no jogo é definitivamente a Sherry. Coitadinha da Sherry, resumiram demais o papel. Nossa, no Resident Evil 2 original você chega a jogar com ela em um momento do jogo. Não dá pra fazer muita coisa, só correr, mas dá pra jogar com ela.
dela no jogo. No original nós encontrávamos a Sherry logo no começo e tínhamos várias cenas e diálogos da Claire e da Sherry com ela falando que tinha um monstro atrás dela. Enquanto isso, no remake nós encontramos ela lá no subsolo da delegacia. Nós enfrentamos o Birkin, subimos pro estacionamento e ela já é levada pelo Tiff Irons e some até horas depois do jogo. E não me entendam mal, eu acho que a sessão que a gente joga com a Sherry no orfanato é muito foda. Mas no original tinha várias cenas em que a gente jogava com a Sherry na delegacia e o jogo não tinha medo de tacar zumbis na gente. Essas partes eram bem curtinhas e rasas, mas no remake elas podiam ter sido infinitamente melhoradas. Imagina essa atmosfera e você jogando com a Sherry tendo que fugir de zumbi, cara, ia ser do caralho. Tem também um punhado de inimigos normais que foram cortados do jogo. E sinceramente, eu só fico triste porque a quantidade de inimigos no remake é meio baixa. Porque os inimigos que foram cortados são meio meh. São quase todos inimigos animais, tipo corvos, aranhas, mariposa, o que talvez funcionasse para jogos velhos, mas eu acho que para um jogo mais novo e mais realista, não ia ficar bom. Agora, o que eu senti falta foi os Lickers evoluídos. Você passa toda a delegacia... Desculpa, amigo. Só o Licker com o remake é desafiador, cara. Você é louco. Dá não, mano. Você abre uma porta, os bichos ouvem, mano. Tem como não. Lidando com os Lickers. Eles são chatos pra caralho. Só pra você chegar no Nest da Umbrella e descobrir que tem um mais chato ainda. Os Lickers evoluídos são o bicho mais chato de lidar nesse jogo. Tem também os zumbis brancos que aparecem no Nest da Umbrella. Esses são estranhos porque eles estão no jogo. Eles aparecem nos minigames merdas lá, mas eles não aparecem na campanha. Você vê a lógica nisso? Eu não vejo. E aí beleza, você sai da delegacia, cruza pelos esgotos e chega no Nest da Umbrella e pá, você zerou o jogo. Por mais que, diferente da delegacia, eu ache que as outras fases do jogo não são tão inspiradas, eu diria que o jogo se mantém consistente. Ele não desanda completamente, que nem o Resident Evil 3, ele se mantém bom. Só que aí você termina o jogo e começa o cenário B do Leon, e aí o jogo desanda. O cenário B é a parte que mais caparam nesse jogo. No original tinha uma certa coerência entre o cenário A e o cenário B. O Leon e a Claire, eles estavam constantemente se ligando e conversando. Então em qualquer uma das campanhas que você jogava, você tinha essa noção de nessa parte o Leon tá aqui e a Claire tá aqui. Quando você passava em algum lugar com o Leon que a Claire já tinha passado, o cenário mudava. Inimigos mudavam de lugar, janelas, portas ficavam quebradas, itens mudavam de lugar. E tinha até coisas que interconectavam as campanhas. Por exemplo, era a Claire que descia com a Sherry até o Nest da Umbrella, só que era o Leon que ia buscar ela e levava ela até o trem que eles escapam. No subsolo da delegacia tem um armário que você chega com a Claire e dentro dele tem uma pochete e uma metralhadora. Você pode pegar o... Quando que ele falou isso aqui, no Resident Evil 2 Remake, o Leon mal tem interação com a Sherry. Bem pouca. Bem pouca mesmo. Os dois pra você. Mas aí, quando você cruzar nesse mesmo armário com o Leon, não vai ter nada. Por outro lado, você pode deixar um ou os dois itens e aí quando você chegar com o Leon, esses dois itens vão estar lá. Então tinha um certo nível de escolha no original que eles não expandiram no remake. Eram esses pequenos detalhes que faziam as duas campanhas parecerem uma grande história coesa e te incentivava a explorar mais. Enquanto isso, no remake eles homogeneizaram os cenários. O cenário B ele começa um pouco mais único e diferente, mas lá pela metade ele fica absolutamente igual ao cenário A, com muito conteúdo cortado e muitas vezes sendo incoerente com os locais e horários da campanha da Claire. Tipo, lá pela metade da campanha da Claire tem aquela parte que você está descendo num elevador, no esgoto, e aí do nada o Mr. X segura o elevador e o Birkin aparece e faz um rasgo enorme na barriga do Mr. X. Só que quando você encontra o Mr. X de novo, no final da campanha do Leon, você pode ver que ele está intacto. Entendi. Diferente do cenário A, o cenário B teve mais cortes do que adições. Eles tiraram muita coisa e não adicionaram
nada no lugar. Por exemplo, quando você começava o cenário B, o jogo fazia você fazer uma rota paralela, indo por uma outra rua e entrando por uma porta lateral da delegacia. Isso foi completamente cortado e fizeram o Leon magicamente aparecer numa porta da delegacia ali do lado. Eles também resumiram bastante as partes da Ada nesse jogo. Não foi no nível da Sherry, mas a Ada também tinha várias partes que nós jogávamos com ela que foram cortadas do jogo. A pior de todas é uma parte mais lá pro final, quando nós descemos no nest da Umbrella e a Ada anda junto com a gente, ajudando a gente a matar zumbis, e mais pra frente ela luta junto com o Leon contra o Mr. X e se sacrifica pelo Leon. A cena mais importante da relação Leon-Ada completamente removida. Um outro aspecto que o remake também fica atrás do original, tanto no cenário A quanto no B, são as boss fights. Não dá pra negar que as boss fights do remake são fodas. A luta contra o Birkin, cinema puro. Só que o original tinha muito mais boss fights que foram completamente cortadas do jogo. E o mais foda é que essas boss fights eram únicas. A campanha A e a campanha B, cada uma tinha seus bosses específicos e únicos, com muito pouco se repetindo entre as duas. E isso é especialmente visível com o Birkin. Na campanha da Claire, a gente encontra ele em uns certos estágios da transformação dele, enquanto que com o Leon nós encontramos ele em outros estágios, assim fechando as lacunas da evolução do G-Vírus. A construção do Birkin no geral é bem melhor no original do que no remake. Nós demoramos para encontrar ele, nós vamos ouvindo ele gritando pela delegacia, nós vemos partes dele de relance até que nós enfrentamos ele pela primeira vez. Eu acho que a boss fight que mais me decepcionou pessoalmente foi a do crocodilo gigante. Ela não era uma boss fight super incrível no original. Você corria dele, ele mordia o tonel, você atirava e ele morria. Só que eu achei que o remake fosse evoluir essa ideia e não reduzir ela. Não só deixaram o coitado do jacaré exclusivo para a campanha do Leon, como fizeram a boss fight dele ainda mais scriptado. Você nem luta com ele, você só fica correndo e desviando dele como se fosse Temple Run. Aí ele morde o negócio, você atira e ele morre. Não tem interação nenhuma. Fora ele também teve um outro boss que foi meio cortado do jogo. Eu digo meio porque ele tá no jogo, só que ele é um inimigo normal, que é o G adulto, aquele bicho de merda que aparece no esgoto e te agarra e é extremamente desagradável. Pessoalmente, eu não acho que a decisão de transformar o G adulto em um inimigo normal tenha sido uma decisão ruim, mas novamente, por que para isso precisava cortar a boss fight com ele? Quanto jogo não faz que você luta com um chefe e depois ele vira inimigo normal? É coisa mais normal, eu não entendo para que tantos cortes. Novamente, não é que os bosses que tem no remake sejam ruins, eu acho que eles são incríveis, as lutas são bem mais profundas e a apresentação magnífica. O problema é que não tem mais bosses únicos e os poucos que tem, bom, são poucos. E você agora deve estar pensando que teve um boss que eu não falei nesse meio aí, isso é porque eu quero falar dele em especial, o Mr. X. Eu posso estar sendo polêmico aqui, mas eu acho que o Mr. X do remake é melhor que o do original. Ele é menos especial no remake, isso com certeza. No original ele era 100% exclusivo da campanha B. Era quase um chefe secreto que só aparecia no jogo depois de você zerar ele. Só que eu entendo a motivação deles. O Mr. X é um inimigo legal demais, é um asset muito foda para você deixar ele exclusivo de uma campanha que, sejamos sinceros, metade das pessoas nunca vai jogar. O problema principalmente é que no original o Mr. X ele aparecia pouco e ele não realmente representava uma ameaça pra gente. Ele nunca saía da sala que ele aparecia, então ou você matava ele ou passava correndo. Que eu falei lá no início, Mr. X aqui era scriptado no original, o Nemesis no original não. Aí chega nos remakes e fazem toda aquela cagada. Mas enfim. E acabou a ameaça dele. Já o Mr. X do remake, ele é orgânico. Ele tá sempre caminhando em algum lugar da delegacia, sempre te procurando. Quando você dá tiro, ele escuta e vai na sua direção, podendo te atrapalhar em quase todo lugar da delegacia. Você fica ouvindo os passos dele no andar de cima, fora da porta, e você fica com medo
de explorar a delegacia. Eu conheço muita gente que dropou Resident Evil 2 porque é muito desagradável ter o Mr. X na sua cola. O Mr. X é muito mais profundo no remake, só que essa profundidade dele só é usada na delegacia. Da mesma forma que a maioria dos personagens nesse jogo, o Mr. X ele foi muito aprofundado, mas teve a maior parte do seu tempo de tela cortado. Por exemplo, a cena do avião da Umbrella dropando o Mr. X na delegacia, que é uma cena muito importante para o contexto do personagem, cortada. Se a intenção deles cortando essa cena era manter a surpresa quando ele aparecesse pela primeira vez para Claire, então deixassem essa cena só no cenário B, como era no original. Uma das partes mais fodas do jogo que envolvia o Mr. X é aquela que eu falei em que o Leon e a Ada lutam juntos contra o Mr. X e a Ada se sacrifica para salvar o Leon. É uma cutscene muito foda do original que podia ter virado uma boss fight incrível. Imagina que foda você e a Ada lutando junto com o Mr. X. E essa cena é ainda mais importante porque ela leva para boss fight final do Leon, o Super Tyrant. Vocês vão me perdoar, mas eu acho a boss fight contra o Mr. X no elevador muito vagabunda e preguiçosa. O original mostrava ele se transformando num Super Tyrant, saindo da lava com garras gigantes e a Ada jogando uma bazuca pra gente. Era cinema absoluto e foi tudo cortado. Essa eu acho que é disparado a boss fight que mais fez falta nesse jogo. É uma experiência que parece que dá uma conclusão para a campanha do Leon. Tipo, esse é o boss secreto, esse é o rolê final do Leon. E caparam fora. O Mr. X é muito legal enquanto você tá na delegacia. Depois que você sai, ele fica meio palha. O do original ele era consistente, mas era raso. Pra mim, o melhor cenário possível seria uma junção dos dois. Um Mr. X que te persegue durante todo o jogo em vários locais diferentes, mas que tem alguns momentos scriptados e marcantes e certamente mantendo a boss fight do Super Tyrant. E por fim, tem o conteúdo adicional do jogo. Quando você termina o jogo, você libera o modo quarto sobrevivente, que você joga com o rank e tem que fugir da delegacia com suprimentos limitados no menor tempo possível. É muito bom, captura bem o espírito do original, de maneira geral é bem fiel. O problema são os outros modos de jogo. No original nós tínhamos o modo Extreme Battles, que era tipo um proto modo Mercenaries. Você selecionava um personagem que tinha suas armas e itens e você tinha que cumprir um objetivo. E infelizmente esse modo não foi traduzido para o remake, o que é uma pena. A gente poderia ter visto o jovem Chris Redfield na Re-Engine, isso seria muito foda. No lugar desse modo nós ganhamos o modo Ghost Survivors, que são uma série de minigames em que nós jogamos com personagens secundários da história, num modo time attack parecido com o quarto sobrevivente. Essa é, na minha humilde opinião, a única adição feita nesse jogo que é indiscutivelmente ruim. Conceitualmente falando, um modo em que você joga com personagens secundários e descobre mais sobre a história deles é uma ideia muito foda, uma adição incrível na lore do jogo. Só que eles destruíram isso fazendo que esses modos são todos spin-off, ou seja, nada disso aconteceu de verdade. E o pior é que esses minigames não são nem divertidos, eles são praticamente o modo quarto sobrevivente, só que 100 vezes mais arcade. Eles são apressados, difíceis e o tempo é muito curto. Você tem que fazer tudo exatamente certo, senão você falha, morre e tem que recomeçar. Não tem muito espaço para você explorar e se divertir nisso aqui. Ou você faz certo, ou você morre e tem que resetar. E mesmo os entre vocês aí que gostam desse tipo de desafio mais speedrun, de você fazer uma rota perfeita sem errar nada para conseguir terminar, eu duvido muito que vocês vão jogar isso aqui depois de terminar. Não tem fator replay isso aqui. Você faz, termina e nunca mais encosta. Enfim, depois de terminar os dois jogos e fazer 1 milhão de anotações, eu finalmente cheguei a uma conclusão. Afinal de contas, qual é a versão definitiva do Resident Evil 2? O remake ou o original? E a minha resposta final é nenhum dos dois. Sim, eu não posso negar que eu pessoalmente prefiro o Resident Evil 2 original e muito. Só que eu preciso levar em consideração que eu gosto de jogar jogo velho, com história velha e gameplay velho. Muita gente por aí não. O original é sem dúvida uma experiência muito mais completa, é um jogo muito...
Porque assim, vai pegar essa molecada de hoje, essa molecada mais nova e dar o Resident Evil 2 original na mão deles pra ver se eles vão querer jogar. Não vão. Primeiro que não tem legendado. Até tem. Mas aí você pega na internet aí uma ISO hackeada aí você roda no PC, ou você grava no CD nas antigas lá. Pegava lá o programa de gravar jogo, gravava no CD e jogava no Play. Beleza? Então não, a molecada de hoje não vai jogar, não é legendado, os gráficos não vai atrair a molecada. Se eles for jogar, e olha lá, vai ser o remake. Que esses antigos aí, fi, esquece. Muito mais fechadinho do que o remake. Só que ele também é muito datado e muito cru pro padrão de videogame que a gente tem hoje em dia. E é por isso que a atualização que o remake oferece é tão bem-vinda. Ele pega uma história velha que é boa, mas datada, e atualiza ela com gameplay novo, deixando mais cinematográfico e mais acessível para um público novo. Trazendo de volta aquele terror que o original já não consegue mais trazer. E é por essas diferenças que eu diria que hoje em dia, para uma pessoa que joga jogos novos, nenhum é a versão definitiva do Resident Evil 2. Para mim, um Resident Evil 2 definitivo teria que ter a apresentação do remake, com gráficos foda, visualmente, sonoramente perfeito, impecável, mas com a quantidade vasta de conteúdo e interconexão que o original tinha. E é claro, se o remake cortou coisas importantes, resumiu a história, isso é 100% culpa do remake. O original já lançou. O original já cumpriu seu propósito 20 anos atrás. Era a proposta do remake chegar à altura do original. Se ele conseguiu isso ou não, aí é com o remake. Mas ainda assim, eu acho que todos aqui podemos concordar que apesar do Resident Evil 2 Remake ter muitos problemas, muito conteúdo cortado, ele ainda é um produto infinitamente melhor do que o Resident Evil 3 Remake. Sim. Bom, guys, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham Muito gostado. Se assistiu até aqui, eu agradeço imensamente. Um big beijo pra vocês. Não se... Isso aí, legal. Eu gostei. Ele apresentou alguns pontos bons. A maioria eu concordei, né? Na verdade, eu acho que eu não discordei de nada aqui. Ele tá certo em tudo.